Muito bem. Nós sabemos que Deus se revela através de seus nomes como o Deus Santo, o Deus Perfeito, o Deus Poderoso, o Deus Criador, o Deus de amor, o Deus de misericórdia, o Deus compassivo. Ah, quantos atributos do Senhor! Como podemos conhecer o Senhor através destes nomes tão lindos, tão perfeitos, que em cada ocasião na história de Israel ele revelava ao seu povo. O profeta Samuel vai nos trazer este nome de Deus, Neá Israel, a força de Israel. Vamos ver em 1 Samuel, no capítulo 15, e você vai acompanhar em sua Bíblia a leitura do versículo 22 ao 29. Está bem na história do rei Saul, no momento quando Saul é rejeitado. Rejeitado? Será que Deus rejeita as pessoas? Não. Na verdade, Saul desobedece o Senhor. Ele não segue as orientações que Deus havia lhe dado, orientações tão importantes, orientações fundamentais. Há alguns momentos quando a gente pensa que pode fazer como a gente acha melhor, que a gente pode seguir o que o nosso coração diz. E então encontramos barreiras, descobrimos que o caminho de Deus é perfeito e que devemos obedecer. Vamos ver o que a Bíblia diz? Bíblia aberta? Isto, 1 Samuel 15, 22 diz assim: Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação como a idolatria e o culto aos ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo, para que eu adore ao Senhor. Porém, Samuel disse a Saul: Não tornarei contigo. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele já te rejeitou a ti, para que não sejas mais rei sobre Israel. Virando-se Samuel para se ir, Saul segurou pela orla do manto, e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: O Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. A glória de Israel, ou a força de Israel, Neá Israel, não se arrepende. Bem, nós encontramos aqui na história de Saul uma lição tão importante para nós e a revelação deste nome tão glorioso do Senhor. Quando Deus disse a Saul: Olha, eu já te dei vitória sobre os amalequitas, vai, e você vai destruí-los a todos, e você vai entrar e não fique nada. E então ele traz o rei Agag. Ele traz como um troféu, ele traz como uma coluna de vitória. Naquela época, e nós vemos que no tempo dos impérios, dos grandes impérios, se levantavam colunas, se levantavam monumentos para marcar, registrar a vitória dos reis. Você hoje vai à França, em Paris, e lá está o Arco do Triunfo. Aquele arco ali contando a história de vitórias. Na Itália você tem o Arco de Tito, e arcos trazendo a história de triunfos em vitórias. O Saul, ele quis fazer mais ou menos isto. Marcar o seu triunfo, marcar aquela batalha que Deus disse: eu vou com vocês, eu vou dar o inimigo nas suas mãos. Então,
ele traz o rei vivo. E Deus disse que não era para trazer nada, para sobrar nada, por causa do pecado daquelas pessoas. Toda aquela cultura que eles tinham, tudo aquilo que eles viviam, era tão nocivo que o Senhor disse, olha, não é para trazer nada. E ele então poupou, por causa do povo, o melhor das ovelhas. Ele trouxe as melhores ovelhas, os melhores novilhos, e veio aquele bando, veio aquele rebanho tão grande. E Samuel vai se encontrar com Saul e diz, Saul, você fez tudo que o Senhor mandou? Sim, eu fiz tudo. Nós vencemos e aqui está, ó, fizemos direitinho o que Deus mandou. E Samuel disse, que barulho é esse que eu estou ouvindo? Um balido de ovelhas? Que ovelhas são estas? Ah, Senhor, olha, o povo poupou o que tinha de melhor. O que era feinho, o que não era bom, todos foram mortos, mas o melhor nós trouxemos. Então Deus disse, através de Samuel, você não sabe que obedecer é melhor do que sacrificar? Obedecer é melhor do que sacrificar. Muitas vezes nós somos tentados a fazer aquilo que nós achamos que é o melhor. Nós achamos que é o ideal. Nós achamos que vai agradar a Deus. Mas não é a vontade dele. Foi assim com Davi, quando pela primeira vez ele trouxe a arca até Jerusalém. Ele trouxe da mesma forma que os filisteus trouxeram a arca. Ele trouxe sobre carros de bois. E a Bíblia nos diz que 2 jovens, filhos de Aminadab, que eles vinham Uzá e Aiô, vinham alegres ali diante da arca e, guardando a arca, os bois tropeçaram e a arca ia cair. Eles seguraram, Uzá segurou com a sua mão, tocou na arca com a sua mão e foi imediatamente fulminado. Morreu ali diante de todos. Um raio? Não sei, fulminado. Porque não era esta a vontade de Deus. A arca não devia ser conduzida sobre carros de bois, mas sim sobre aqueles varais que estavam naquelas argolas, sobre os ombros dos sacerdotes. E agora? E agora? Davi, depois ele tem de aprender como Deus queria que trouxesse a arca, para que a arca viesse até Jerusalém. Caim oferece o sacrifício que ele acha. Ele pegou lá do fruto da terra, ele era agricultor, ele trouxe para Deus. Oh, Deus vai ter de aceitar. Isso é o que eu sei fazer, isso é o que eu tenho. Deus vai ter de aceitar. É o meu jeito. Às vezes você diz, oh, Deus tem de me aceitar do jeito que eu sou, e eu fazer do jeito que eu acho, cantar do jeito que eu acho, não quero saber de igreja, não vou batizar, é do meu jeito. Será que é do nosso jeito? Saul quis fazer do jeito do povo, do jeito dele. Parecia algo inocente, parecia algo até muito bom. Olha quantas ovelhas para serem sacrificadas ao Senhor. Mas Deus disse, Saul, melhor é obedecer. A rebelião é como o pecado de feitiçaria. Quem se rebela contra a vontade de Deus, contra a palavra de Deus, é como se fosse um feiticeiro. É fácil acusar um feiticeiro, é fácil ver nas obras da feitiçaria o mal, mas muitas vezes não vemos a desobediência. A desobediência ao que Deus nos ensina. Na história de Saul, neste relato aqui de Samuel, ele traz o nome do Senhor, a força de Israel, não se arrepende e não mente, porque Deus não é homem. Deus não é homem. É muito importante que nós tenhamos no nosso coração este entendimento, que Ele é a força de Israel, que Ele é o Senhor e que Ele sabe o que é melhor para nós e que Ele é aquele que nos ensina, é aquele que nos dirige, é aquele que nos fala e Ele fala sério.